Se gosta de decoração, vai querer saber mais sobre estilos. Assista ao vídeo para conhecer algumas curiosidades e comente qual o seu estilo favorito. E já agora, no final do vídeo tenho algo disruptivo para si. Por isso, fica até ao fim. Veja tudo aqui no meu canal Art Fusion Lab. Olá, eu sou a Silvia Henriques. Sou decoradora de interiores e stager e este é o meu canal Art Fusion Lab. Hoje vou falar de estilos de decoração, mas antes subscreva o canal, ative as notificações, dê o seu gosto, partilhe, comente e siga-me nas redes sociais e visite o meu site. Toda a informação está na descrição do vídeo, mas agora vamos lá, estilos de decoração. Quando se fala de decoração, geralmente a primeira coisa em que se pensa é em estilos. Não vá por aí, porque está a começar pelo fim e a ignorar a fundação da decoração, ou seja, pondo em causa o que sustenta uma decoração com sentido. Então, como é que começo? Se não começo pelo estilo? Deve estar a pensar. Primeiro, comece por perceber como e quem. Como é que o espaço vai ser utilizado, ou seja, a sua função, e quem o vai utilizar. Daqui retira pistas importantes, função e pessoas. Agora, já tem onde se inspirar e basear. E já pode, com essa informação, escolher em consciência qual o estilo ou os estilos que melhor se adequam. E o que é isso de estilo? Ora, um estilo é uma série de critérios que determina cores, texturas e formas e, por vezes, também os elementos decorativos. E os estilos vão buscar referências históricas e culturais, porque são uma interpretação de uma época e ou de uma geografia, cultura e por aí vai. No meu entendimento, o seu aparecimento, o aparecimento de cada estilo tem uma sequência lógica, quer de acompanhamento da história, quer de rebeldia ou desafio ao status quo estabelecido. Veja-se a enorme diferença que o Renascimento trouxe para a Europa. A exploração de novos mundos via marítima e a abertura de mente para o novo. Foi a era de saída da Idade das Trevas, a Idade Média, e do redescobrimento de ideias antigas, da Era Dourada, antigas mas soterradas, enfim, por tabus, não é? De redescobrimento de ideias antigas da Era Dourada greco-romana. Quando a Arte Nouveau e depois a Arte Déco surgiram, trouxeram o exotismo do Oriente Médio e longínquo. E depois da Segunda Guerra, com o promover da economia, o consumo começou a ferver. Mas a desconexão com as pessoas devido ao tempo dedicado ao trabalho trouxe o inverso, o minimalismo. E agora que ficámos confinados, trouxemos a natureza para dentro de casa. Enfim, esta é a minha breve interpretação da história, da humanidade, da decoração. Comente se tem algo a acrescentar ou se discorda, sou todo ouvidos. Mas onde eu queria chegar é que os estilos de decoração estão associados à história, à cultura e à geografia. Por isso, veja onde a narrativa do seu espaço coincide com um estilo. Porque se o seu espaço
é o lugar que vai refletir uma determinada narrativa, um conceito. O estilo é o tom com que essa mesma narrativa vai ser contada. Agora, os estilos. O clássico remete para a opulência de tempos idos, da era dourada do conhecimento da Europa e dos seus revivalismos que têm como base o Império Greco-Romano. Por isso, as formas são arredondadas, muito equilibradas. Eu, por exemplo, tenho sancas no teto com aspecto clássico e a lareira tem peças que parecem saídas de um qualquer templo a um deus do Olimpo. Não gosto particularmente, mas ao incorporar esses elementos na decoração, posso suavizar a sua presença, dar um toque de classe e até invocar algum desafio. Um outro estilo que aparece no século XIX é a Art Nouveau e depois a Art Déco. A influência é o exotismo do Oriente, com as suas formas muito orgânicas na Arte Nouveau e depois formas mais retas na Arte Déco, já influenciadas pela era industrial em expansão. Se olharmos a linha do tempo ou da história, vemos que estes estilos são uma inovação e um desafio ao status quo da época, aquele clássico. O metro de Paris é um exemplo das formas patentes na Arte Nouveau, com as suas formas curvilíneas muito orgânicas. E o edifício Chrysler, em Nova York, é um excelente exemplo de Art Deco, com as suas linhas mais simplificadas, mas ainda com padrões orientais. Portanto, muito característico deste estilo são as linhas, ou as orgânicas ou as mais retas, mas sempre patente os padrões orientais. Mas também as cores metalizadas, os brilhos e os reflexos. Avançamos na linha do tempo e chegamos a Nova Iorque e à ocupação dos grandes armazéns para fins habitacionais. O que na época, no início dos anos 20, era uma adaptação por limitação de recursos, hoje é visto como uma forma arrojada, uma expressão original, diferenciadora e elegante. Os materiais são todos os que lembram processos industriais, como o ferro, a ter grande destaque, mas também a tijoleira e o couro. O aumento do ritmo de vida e do consumo levou a um estilo muito interessante que gosto particularmente, que é o minimalismo. A ideia é o despojo físico, para dar lugar a mais tranquilidade, mas também a mais espaço mental. O vazio é o mais importante neste estilo ou filosofia de vida. As cores são claras e os materiais são os naturais. Em resposta à pandemia, adaptámos as nossas casas a todas as funções. Às que já fazíamos dentro da casa e também às que fazíamos fora dela. Ou seja, começou-se a observar um movimento maximalista, enchendo as nossas casas com elementos que respondessem ou que respondem às nossas necessidades funcionais, mas também enchendo as nossas casas com plantas. E o Urban Jungle começa a ser uma tendência. As cores são mais vibrantes para compensar o isolamento e o excesso de tecnologia, isto mais para o maximalismo. E para o Urban Jungle, claro, as plantas. As plantas vêm também trazer uma ligação à natureza, que na verdade coincide com um movimento que se tem vindo a manifestar de forma crescente e que corresponde a uma migração para o interior e para geografias mais rurais. Portanto, cores naturais, neutras e o verde
das plantas para o urban jungle e o maximalismo com mais mobiliário, funcional e mais colorido. Para o fim ficam os outros estilos, menos ligados à linha do tempo e da história, mais ligados à geografia, como o rústico, com muita madeira em estado natural e referências ao rural, e como o náutico, também com muita madeira, mas geralmente pintada de branco e referências ao mar e ao rio. Não podia deixar de referir estilos que refletem também uma cultura além de uma geografia. É o caso do estilo nórdico, que reflete o estilo de vida do povo da Lapónia. O frio, o gelo e a natureza inóspita são um mote para um estilo que reflete o conforto das peles, o dos tecidos naturais, da madeira, que por um lado é o reflexo da natureza adaptativa dos lapões, mas também de uma comunhão com o mundo natural. As cores são claras, dentro dos tons de bege, inspiradas na madeira e na neve. Os tecidos naturais, como o algodão e as peles, têm grande destaque, assim como grandes quantidades de luz natural, proporcionadas por opções arquitetónicas que fazem uma ligação intensa com o exterior, como as grandes janelas. Mas também com a introdução de elementos decorativos naturais, como as plantas. É um estilo que gosto particularmente e que de alguma forma tento sempre reinterpretá-lo e integrá-lo nos espaços, pela importância que dou à natureza e ao poder que a ligação com o natural traz para o bem-estar das pessoas. O estilo balinês é outro caso de estilo que reflete uma cultura e uma geografia. Reflete uma mistura de oriental e tropical. Portanto, novamente, uma ligação com a natureza, refletido no uso de madeiras em tons quentes, vime, tecidos naturais e, obviamente, muitas plantas. Há também grande ligação com a natureza, quer seja pela integração com o exterior, quer seja pela introdução da natureza dentro de casa, literalmente. Os tons são mais quentes que o estilo nórdico, com uma paleta de bege mais saturados. Há um estilo que gosto particularmente, que é o boho chic, e refere-se às memórias doces. Quer do coletivo, e aqui temos referências à cultura hippie, às culturas índias e ciganas, quer com referências ao pessoal, em que para mim as minhas referências são as rendas, os bilros, quiçá os azulejos, peles de carneiro, o vinho. E isto é a minha reinterpretação do estilo. Aliás, enquanto artista e bailarina, sim, tenho essa atividade em stand-by, a reinterpretação é condição essencial para enquadrar, entender e incorporar o mundo. Agora que vimos alguns estilos, a grande questão é como escolher um estilo. E aqui vou ao encontro do que prometi no início. Uma forma disruptiva e pessoal de decorar os seus espaços. Então, antes da estética, pense em função. E depois, pense em narrativa ou mensagem do espaço. Estes dois passos vão reduzir a panóplia de estilos. Depois, pense se há algum elemento em termos arquitetónicos que remeta para um estilo. Por exemplo, os meus tetos têm sancas que dão aspecto clássico. Os tetos altos, o pé direito alto, ou uma parede de tijoleira remete para o estilo industrial. Uma parede com pedra irregular remete para o estilo rústico e por aí vai. Mas agora pode até misturar estilos, mas lembre-se que os espaços comunicam com as pessoas.
e que eles devem ser construídos e decorados para que as pessoas se sintam bem. Por isso, a decoração tem de fazer sentido. Por isso, até já pode ter chegado a essa conclusão, mas vou reforçar. Pode sim misturar estilos, desde que a decoração seja o reflexo da sua personalidade ou das pessoas que utilizam o espaço. A decoração tem sim que o fazer sentir bem no espaço e tornar o espaço num lugar que o permite desenvolver-se em termos pessoais de forma saudável, porque existe sim uma ligação entre o espaço físico e a felicidade. Isto sim pode ser disruptivo. Mas já agora uma nota final. As tendências. As tendências ajudam-nos a direcionar as nossas escolhas, mas não as devem condicionar. Não devemos ser escravos das tendências. Deve sim respeitar a sua pessoa e faça da sua casa a extensão da sua personalidade.